Evangelho de João, capítulo 20. Nós vamos estar lendo primeiro João 20, dos versículos 19 a 29, e depois você vai virar a página e abrir no capítulo 21, de 1 a 19. Assim mesmo sentado como estamos, vamos então ler a palavra de Deus. João capítulo 20, de 19 a 29. Chegada, pois, a tarde de aquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem o retiverdes, lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não ouvir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e mete-a no meu lado. E não lhe sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Que é João 21, de 1 a 19. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná de Galileia, os filhos de Zebedeu, e os outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disse-lhes ele: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos seus discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, e tomou o pão, e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava a seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a dizer-lhe 2ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe 3ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito 3ª vez: amas-me?
E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Amém. Como família, tão bom nós estarmos reunidos. É bom ouvir essas histórias ao longo dos anos, campanhas e coisas assim. Mas como família, nós fazemos mais que isso. Compartilhamos também as alegrias e também os momentos de desafio. Eu gostaria de compartilhar um momento de desafio que também há uma mistura de alegria, porque está num processo de recuperação. Estou me referindo à operação bem-sucedida da nossa Andressa, não foi? Na sexta-feira, muito longa, mas a recuperação delicada, difícil. Então, ela já está recebendo visita, não é isso? Então, estão aqui bem pertinho da igreja, de fácil acesso. Vamos estar juntos para que Deus possa profundamente, trabalhando na vida desses irmãos queridos. O Sandro está aqui, seu esposo, você pode saber mais informações. Há cerca de um mês atrás, tivemos aqui uma experiência na igreja com relação a casais. São muitas as sessões de aconselhamento. E eu, conversando com o nosso Ministério de Casais responsável, Ângela, disse: Ângela, eu gostaria de ter, nós chamamos de uma oficina, uma mesa quadrada, nem redonda, nós não temos mesa redonda na igreja, mas mesas perto que a gente pudesse conversar a respeito de alguns assuntos. Da última vez eu pensei assim, sem mandar recado, vamos entregar um convite a algumas famílias que eu sei que lutam com uma dificuldade. E a dificuldade é o seguinte: essa questão de que, biblicamente, o homem é quem dirige o lar e o papel da esposa é confiar em Deus e seguir o homem, isso funciona ainda? Foi a resposta que nós chegamos, mas em mesa quadrada, Mas o que me surpreendeu foi que eu pensei talvez 4 ou 5 casais iriam, porque você precisa de coragem para falar sobre esse assunto, E assim pertinho, um olho no olho, à vontade, um café agradável, mas bem à vontade. E para minha surpresa, o que nós tínhamos 10 ou alguns, mais ou menos isso, O Zé e o Adriano, vamos vários, Santos, tinha muito mais que apenas 4 ou 5. E dessa vez queremos abrir para toda a igreja, vai ser a nossa segunda conversa. Então não é um culto. Então você vai talvez sentir-se um pouco incomodado, porque talvez a esposa ou o esposo faz um comentário. Não briguem, conversem. E a ideia é o seguinte: se não está de acordo com o padrão bíblico, ore, peça a ajuda de Deus. Nosso papel não é expor nem condenar, é ajudar. Nós vemos o modelo bíblico que fazemos. Então, para esse fim de semana, e eu sei que a nossa irmã, a Georgia, está distribuindo os cartões, fazemos semana passada, é o seguinte: a segunda oficina tem o seguinte tema: vamos cair na real? Volta e meia, esse é o tema. Volta e meia, ouvimos que a culpa da queda do ser humano, o pecado, foi tudo culpa da mulher, a Eva. Pobre do coitado do Adão. Qual é a proposta? Foi realmente culpa da mulher que o pecado entrou no mundo? Não é? Você precisa vir para essa conversa. Você precisa vir para essa conversa bíblica, não o que você acha, não o que eu acho, mas o que a Bíblia ensina. Mas num ambiente agradável. Quem esteve aqui, foi muito agradável, sem condenação, e nós aprendemos juntos e nos apoiamos juntos. Qual foi a participação do Adão? Nós vamos conversar sobre isso. Ele cumpriu o seu papel, o papel que Deus lhe havia confiado? Precisamos conversar. Junte-se conosco para discutirmos esses temas e aprender mais. Uma conversa franca, tranquila, muitos podem compartilhar das suas experiências. Se você não é casado, mas está noivo ou pensando, está bem pertinho de casar-se, você pode vir também para aprender, Às vezes é melhor você, antes de entrar no relacionamento, você saber o que Deus tem. Nós vamos ter cuidado para a criança. Tem que deixar a Georgia e a Ângela saber para que haja cuidado com crianças apropriado. A segunda coisa que eu quero chamá-los como igreja, essa é a primeira vez que nós vamos fazer isso que eu me lembro. Já tivemos vigílias de oração na CCP.
algumas mais tarde, outras madrugada adentro. Mas faz um tempo que nós não temos um encontro de oração para toda a igreja. Nós vamos ter esse ano, pela graça de Deus, 3 encontros. E o primeiro deles é na quinta-feira, dia 21 de abril. Está chegando, não esta, a próxima. E a ideia é a seguinte: todos os ministérios, português, inglês, espanhol, todos juntos. A igreja vai estar orando juntos naquela noite. E nós vamos manter o horário de 7 até as 9, com cuidado para crianças também. E de 7 às 7h30 é um momento de comunhão. Pessoas que talvez você não veja, do culto português, espanhol, inglês, para que chegamos às 7 e até 7h30, ali uma mesa com refreshments e café, coisas assim, para que haja esse contato humano. As pessoas vão chegando, alguns vêm direto do seu trabalho. Não é jantar, mas ali uma pequena refreshments, alguns comes e bebes, né? Não sei como seria o nome desse refreshments. Às 7h30, nós viramos para dentro desse santuário. E aqui nós vamos ter 4 estações de oração. Captem essa ideia, imagine. Uma estação para que pessoas que precisam de libertação. Há situações na minha vida, a vida de pessoas queridas, situações que elas parecem que estão no nó. Preciso que orem comigo. E ali um time de pessoas que podem orar e conversar em português, inglês e espanhol. Uma outra para a questão do perdão. Alguns de nós sabemos, eu tenho que liberar, mas não consigo. Toda vez que vejo a foto, vejo o nome, aquela raiva volta e eu preciso de libertação. Ou talvez de não só perdoar, mas ser perdoado. Talvez situações, ou seja, uma estação para perdão. Não há pressa, nós vamos ter 45 minutos para isso. Então você vai ter pessoas que podem te ouvir na língua melhor, aconselhar, orar, uma equipe também ali. Uma outra para direcionamento, decisões, filhos, própria vida, onde morar, ministério. Olha, está aqui, está de bronze o céu. Preciso que orem comigo para que Deus esclareça onde estamos, onde vamos. Tá? Então nós vamos ter essas. Eu estou esquecendo de uma agora, então. Eu não anotei. Então era de cura. Obrigado, Juninho. Cura para nós e pessoas queridas. Tudo sem pressa. E por fato de ter as equipes, né? Então você pode até passar por mais de uma estação. Alguns de nós às vezes precisamos passar em mais de uma. E obviamente vamos ter todos aqui os líderes presentes de departamento, oficiais, que vão estar disponíveis para fazer isso. Quando for 8 horas, nós vamos estar, 8h15, desculpa, nós vamos parar aquelas estações e vamos ter louvor de 15 minutos, todas as línguas. Um cântico como fazemos como igreja muitas vezes. Depois de 8h30 às 9h, então eu vou estar dirigindo essa última parte e nós vamos estar clamando para a igreja. Vamos apresentar um ministério infantil, ministério com casais, ministério com crianças, com adolescentes, com pequenos grupos, células, com you name it. E clamar como igreja, orarmos todos juntos. Talvez uma pessoa orando e outros acompanhando, mas todos juntos orando, entregando. Tudo isso para dizer: Senhor, nós estamos prontos a fazer do nosso melhor como igreja, mas dependemos do Senhor para os resultados. Faça um esforço, mesmo que você não tenha assim normalmente o hábito de vir às reuniões de oração, faça dessa uma ocasião extraordinária, especial. Prepare com antecipação, faça os arranjos necessários com o trabalho e coisas assim, para poder estar conosco. Dia 21 de abril, quinta-feira, 7 às 9. Nós somos bem pontuais, começar na hora e terminar na hora. Então alguns de vocês moram mais longe ou têm responsabilidade no dia seguinte bem cedo, então você vai ser liberado. Venha estar conosco dia 21 de abril e convidem outras pessoas para estarem aqui também. Amém? Você está com sua Bíblia aberta nesse texto? Hoje não vai haver o PowerPoint, mas eu quero que você mantenha aberta. Essa é uma nova série de mensagens. Antes da Páscoa, nós falamos sobre sementes do Evangelho, se vocês se lembram. E agora queremos falar, agora que já entendemos que são as sementes do Evangelho, como é que nós podemos nutrir, cultivar, fazer crescer essas sementes. Esta época da primavera, né, muitas das gramas e jardins e outras hortas, você pode olhar, começam já a mostrar vida, né? Primavera está chegando. E há cuidados que estão sendo tomados.
fertilizante, limpa aqui, cava do outro lado, facilita isso, transplanta, tudo isso. São cuidados necessários com as plantas naturais. Espiritualmente também nós precisamos tomar cuidado, nós temos que cuidar da semente do Evangelho. Vamos voltar um pouquinho. Que sementes do Evangelho são essas? O que é o Evangelho? Então, repetindo, diz assim, é que Deus, a palavra nos ensina, nós falamos extensivamente, Deus estava em Cristo. Este é o Evangelho, é a boa notícia. Fazendo o quê? Reconciliando o mundo consigo mesmo. E melhor ainda, não levando em conta os nossos pecados. Pode dizer aleluia para isso? Coisa boa, né? Mas que Deus tornou pecado aquele que não conheceu o pecado. Está falando de quem? De Jesus. Deus tornou Jesus pecado e o fez pecado, para que em Jesus nós fôssemos perdoados. Então o castigo que nos traz a paz foi colocado sobre ele, e nós recebemos dele a justiça, a retidão da vida de Jesus. Uma troca divina. Nossos pecados, a vida de retidão de Jesus para nós. Só graça de Deus para nós. E tudo isso não foi quando nós nos voltamos para Deus, quando nós ainda éramos pecadores. Antes que houvesse qualquer mudança da nossa parte, recebemos a dádiva do Espírito Santo, que habita em nós, que nos faz lembrar o que Jesus ensinou, que transforma de dentro para fora. Recebemos o direito de sermos filhos de Deus. Só boa notícia em cima de boa notícia. Esse é o Evangelho. Esta é a boa nova. Essa é a semente que foi plantada em nossos corações. Essa é a notícia que transforma a vida. E é por isso, só por isso, por essa boa notícia, essa semente maravilhosa, que eu e você podemos declarar: se alguém, completem, está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Então, nutrir, cultivar, é o que preciso fazer para que essas sementes, essa boa notícia não seja arrancada da minha vida. O que eu preciso fazer para que ela não seja sufocada em minha vida? Como eu posso fazer para que cada dia ela se torne mais e mais fortes e saudáveis, produzindo a vida que Deus tem para cada um de nós? Hoje, quando nós estávamos no louvor, eu creio que a maioria de vocês já haviam chegado, nós cantamos Nome sobre todo nome. Se lembram-se? E eu pedi que eles ficassem e cantássemos outra vez, assim assentados. Depois, se você estiver cantando e quiser ficar de pé, estou abandonado, estou sozinho, não dou conta. Se Deus nos deu Cristo Jesus, fez tudo isso, quanto mais não nos dará Ele com Cristo todas as coisas? Toma posse. Então vamos cuidar desse jardim, com essa semente, dessa boa notícia. Olhando para os textos de hoje que o Henrique leu para nós, eu gostaria que você mantivesse aberto o capítulo 20, versículos de 10 até o 29, e também o 21, de 1 a 19. Aliás, de 19 a 29 no 20, né? E são duas histórias, dois personagens principais. Além de Jesus e os discípulos, quais são os personagens aqui principais dessas duas histórias? Da primeira delas, João 20, de 19 a 29, qual é o personagem principal aí? Tomé. E quando você se lembra de Tomé, o que vem à sua mente? Incredulidade. Incredulidade parece um palavrão, né? Vamos chamar de dúvida. Incrédulo ninguém é, mas ter dúvida todo mundo tem, não é isso? Nós não temos dúvidas? Muitas. E o outro personagem do capítulo 21, quem é? E quando você pensa no Pedro, o que você pensa? Traidor. Alguém com um passado tão terrível, que ele continua a ouvir a boa notícia, que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, mas nunca consegue acreditar ele mesmo. Isso não é verdade? Então nós vamos olhar a vida desses dois. Vamos começar com Tomé. E eu apenas vou mencionar. Então, 20, de 19 a 29, nós vemos aqui Jesus investindo tempo com gente que tem dúvida.
É tão importante remover a dúvida do nosso dia a dia que Jesus, na sua ressurreição, ele investiu tempo. Como, pastor? O texto nos diz assim: era domingo, Jesus aparece aos 11 discípulos. Só que só haviam 10, que o Tomé não estava presente. Naquele dia ele foi almoçar na casa da sogra, então ele não podia estar ali, né? Não está isso lá no texto, não. Eles tinham um compromisso e ele não estava presente. Quando ele chega mais tarde, ele encontra os discípulos, eles estavam atemorizados, né? Com dúvidas, que vai acontecer conosco, que vai ser feito conosco, a perseguição, escondidos na casa, né? Jesus aparece, paz seja com vocês, come com eles e os anima e tudo mais, né? Mas quando o Tomé volta, o que ele diz para os demais discípulos? Ele recebe a boa notícia: Jesus veio, ele está vivo, ele apareceu a nós. O Tomé fala: que bênção, aleluia. Foi isso que ele fez? O que foi que ele fez? Ele falou: só acredito se eu veio tocar, não foi? Dúvida. A palavra de Deus fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Fé e dúvida, tudo sinônimo. Incredulidade, fé, dúvida, você pode escolher a palavra melhor. Interessante, eu gostaria de acrescentar, olha a importância da igreja. A igreja naquela altura, 11, né? Depois 120, depois 3.120, a importância da igreja. Nós precisamos lutar muito, não é o tema de hoje, contra a ideia de andarmos sozinhos, eu e Deus, não preciso de ninguém mais. Não, precisamos da igreja. Com todas as suas peculiaridades, seus problemas e dificuldades, a igreja é essencial no plano de Deus. Mas voltando aqui ao texto, nós vemos que dúvida não só é presente no ser humano, se vocês se lembram, Adão e Eva, né, sem saber de quem a culpa foi, né, eles duvidaram da palavra de Deus. Porque Deus disse: não comam, e eles comeram. Mas vê que dúvida faz parte do ser humano por muito tempo. E Tomé não é diferente. Disse: eu preciso crer, ver para poder crer. Jesus volta na semana seguinte. O que isso demonstra? Paciência e importância de esclarecer dúvidas. Ele podia dizer o seguinte: já passei 3 anos com Tomé, já apareci aos 10. Risca esse moço da minha lista de apóstolos. Ele não desiste de nós. Eu fico maravilhado com como Deus não desiste de você e de mim. Nós duvidamos, pisamos na bola, esquecemos, falhamos no compromisso, e Ele vem, Ele procura, Ele vem, Ele restaura. Essa vinda constante, se nada mais do Evangelho fizesse sentido, só isso já valeria. E Jesus volta. Agora, quando Jesus volta, o que Ele faz? Oi, Tomé, e pede das mãos, né? Coloca as suas mãos aqui, né? E falou assim: muito bem, porque você exigiu ver para crer. Não é isso que ele falou? Não foi? Foi. Não, ele não falou. O que foi que ele disse para ele? Porque me visse cresce? Bem-aventurados que não viram crer. Gente, eu sei que isso é um conceito abstrato, mas veja se você capta isso aqui. Quando Jesus ressuscitou na Páscoa, o texto falou sobre isso, e Maria estava ali, Madalena, e que ela queria segurar Jesus, o que Jesus falou? Não me segure ainda, porque eu não ascendi ao Pai, né? Qual o significado desse Jesus falando? Que agora ele está mandando o Tomé tocar, né? Porque eu não ascendi ainda ao Pai. Porque há um significado seguinte: se fosse necessário para que você e eu víssemos para crer, e se Jesus ascendeu ao céu, já não está mais aqui, que seria de nós quando viesse para crer? Poderíamos crer? Nunca. O que Jesus quis dizer para Maria Madalena, quer dizer para você é o seguinte: ouça, eu terminei a minha obra, está completa, terminado, vou para os céus, o Espírito Santo virá, e a partir de agora vocês vão ouvir a voz de quem? Dos discípulos, do Espírito Santo, mas falando por quem? Pelos demais. Bem-aventurados, felizes são, abençoados são aqueles que não viram e creram. Ele estava se referindo a você e a mim, a nós. Em que sentido? Para dizer o seguinte: olha, vocês têm a palavra de Deus, testemunho dos discípulos que viram Jesus, que tocaram a Jesus, que receberam dele diretamente, passaram para nós, e hoje você e eu estamos rodeados de discípulos.
Mas quantas vezes nós nos colocamos surdos? Não queremos ouvir. Não. Se Deus não falar para mim, não serve. Se não houver algo extraordinário, não serve. A palavra já está falando para nós. Os discípulos de Jesus já estão falando para nós. Então o que eu vejo aqui é uma exortação carinhosa de Jesus falando para os discípulos, para você e para mim. Quando é que você vai começar a crer nos meus discípulos? Não só os 12, no pai, na mãe, no irmão mais maduro, na irmã mais madura, os seus líderes, aqueles que estão te ajudando na caminhada da fé. Quando é que você vai começar a crer na palavra deles? Bem-aventurado você será quando o fizer. Você notou como ele levanta, ele valoriza o papel uns dos outros? Da igreja como um todo? Captou? Como é que nós tratamos com dúvida então? É dizer, Senhor, eu estou com uma dificuldade. Eu duvido de todo mundo. Eu questiono todo mundo. Eu quero sentir algo. Tenho dificuldade da tua palavra. Como é que eu posso ter um termômetro para saber se eu tenho problema com dúvida? Por exemplo, situações adversas sempre vão nos acontecer. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, venci. Jesus falando, venci, eu venci o mundo. Mas quando vem uma adversidade para nós, a perda de um emprego, quantas vezes nós nos descabelamos? Não é assim? Perdemos o sono. Eu sei que enfermidade é algo difícil de se lidar, em qualquer nível. Muito difícil. Mas quando nós nos desesperamos, pensamos, pronto, acabou, não tem mais jeito, o que vai ser de mim? O que nós estamos fazendo? Nós estamos permitindo que a dúvida penetre. Esquecemos que Deus disse, olha, eu nunca deixarei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. O medo entrou, o que está faltando? O que está acontecendo? Dúvida entrou. Preocupação entrou. Não quer dizer que nós não vamos trabalhar com a vida com coragem. Eu escrevi uma mensagem para a Andresa, achei muito legal, ela mesma me mandou um texto, a própria, tenho ficado impressionado com algumas das nossas irmãs, e irmãos aqui na igreja, que no meio, logo depois de operações, mandando mensagem, ou respondendo mensagem. E eu falei, eu admiro a sua coragem e determinação, uma situação difícil. Possivelmente, no meu psique, na minha maneira de ser, eu teria me encolhido, não queria falar com ninguém, obrigado, orem por mim, mas pedisse a alguém para falar. Mas o que eu digo é o seguinte, nós temos que enfrentar as situações com coragem, com determinação, mas com confiança em um Deus que tudo pode, um Deus que nos ama, um Deus que se importa comigo e que não vai nos deixar. Captou? Não é desfazer, nem negar o medo, nem negar a situação, nem negar o que está acontecendo. Precisamos fazer isso. Insegurança. Quantos de nós, infelizmente, lutamos com questão de afirmação? Nos sentimos valorizados, nos sentimos reconhecidos. Gente, vale a pena lutar pelo nosso lugar. Vale a pena lutar pelo nosso reconhecimento. Mas se os outros não reconhecem, e aí? Meu Deus me reconhece. Meu Deus me dá valor. Se os outros não me reconhecem, estão perdendo, é a perda deles. Nós mencionamos Janires, me lembro dos Janires, ainda eram LPs ainda. Eu já tenho aquele LP ainda, só não tenho mais tocador de LP. Se alguém tiver um tocador de LP ou sabe como transformar um LP em CDs ou alguma coisa assim, me ajudem, porque eu gostaria de ouvir de novo. Mas uma das canções do LP é de um corredor de Fórmula 1 no Brasil, que parece que nunca havia ganho nada. Eu só me lembro dessa história por causa da música, que fala assim, não importe, porque aqui na Terra você nunca foi o campeão. Mas quando chegar no céu, já vai estar publicado. Chegou o campeão. Lindo. Então, há insegurança? São coisas humanas. Mas com o Senhor, o amor lança fora todo o medo, toda a insegurança. Então, eu posso tirar o pulso, ter esse termômetro para nós. Então, o que nós podemos fazer? Como é que eu posso arrancar a dúvida da minha vida, não deixar que ela cresça para que a semente possa crescer? Eu creio que rapidamente o que nós precisamos fazer e temos que fazer é o seguinte, é dizer, Senhor Deus, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Quem foi que falou isso na palavra de Deus, você lembra? Foi um pai. O filho estava endemoniado,
Logo depois, Marcos capítulo 9, logo depois da transfiguração, Jesus desce, né, com 3 dos seus discípulos lá da transfiguração. Ele chega no vale, é um alvoroço, e há ali um alvoroço todo, e um pai diz: olha, meu filho tem esse espírito maligno, e ele se lança, se machuca e tudo mais, e os seus discípulos não puderam expeli-lo. Jesus chama a atenção deles, a falta de fé, né? Dúvida do poder e autoridade de Deus, mas depois ele se volta para o pai e diz o seguinte: você crê? E o pai fala: eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Que honestidade, né? Como é que eu lido com a dúvida? Como é que eu arranco da minha vida? Bem possível que eu possa dizer: Senhor, em nome de Jesus, nunca mais terei medo, nunca mais vou perder noite de sono, nunca mais vou ter preocupação, não importa a feiura do momento ou do que me aguarda, porque com o Senhor tudo posso, o Senhor é por nós. Mas, Senhor, caso seja o contrário, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Esse coração, Jesus vai dizer o seguinte: é isso que eu espero de você, meu filho e minha filha. Vai recebê-lo e abraçá-lo e dizer: olha, agora podemos caminhar. Amém? Obviamente que não vai ser possível eu continuar, né? Eu termino isso na próxima semana. Não se preocupem sobre o Pedro, né? Porque a outra parte, outro aspecto que sufoca a semente é passado. Não deixar esse passado ir embora. Permitir que o passado ainda continue com suas cadeias, com as suas garras, segurando você e colocando para trás. Queria orar por você ao encerrarmos, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Pai, obrigado, Senhor, pelo Evangelho, que me fala que Ele se esvaziou, deixou a sua glória, esvaziou-se, tomou forma de servo, obediente até a morte de cruz. Obrigado, Senhor, porque nós não precisamos temer mais, nós não precisamos nos preocupar mais. O Senhor está conosco, o Senhor é por nós. Então, ó Pai, eu quero pedir que cada irmão e irmã aqui nesta manhã possa sair daqui, Senhor, revigorado, animado, confortado. Que eles possam, Senhor, apresentar seus filhos enfermos, suas situações não resolvidas, seus momentos de grande desafio, as enfermidades e adversidades, colocar tudo diante do Senhor e dizer: o Senhor é por mim, está comigo, eu não preciso temer. Ele cuida de mim. E saber, ó Pai, que eu sou o filho, meu Pai cuida do que está acontecendo comigo, não me deixará, nunca vai me desamparar. E com isso, Senhor, eu poderia prosseguir, acertar os passos, endireitar os ombros, Pai, levantar a cabeça e prosseguir. Abençoa os teus servos, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que essa palavra possa estar profundamente arraigada em nossos corações. E que nossos irmãos e irmãs, Senhor, possam ter o Evangelho ecoando muito alto e forte nos seus corações e mentes. É a minha oração, a minha bênção, em nome de Jesus. Amém. Podemos encerrar com esse cântico uma vez mais?